que ele queria o link por e-mail. Bom, aqui. Oficialmente, eu acho que alguém vai ter problemas aí para ter que entrar de novo na sala. Tá? Eu vou mandar o convite. Apareceu aqui o nome do Cleverson, que ele seria desconectado, não sei por qual motivo. Eu consegui oficialmente, então, o e-mail do Google Meet, né, para poder gravar. Então, a partir de hoje, eu paro de incomodar o Ricardo aí. E até te solicitar, Ricardo, a última aula, se eu não me engano, uma aula que você enviou, eu consegui baixar o arquivo MP4. A outra, não. Não sei por que não apareceu o link para baixar na página da internet. Se você puder encaminhar de novo, não sei se às vezes tem alguma forma de encaminhamento que você fez. Eu mando o link de novo. Tá, joia. Eu já colo lá no grupo. Aí eu tenho feito o quê? Eu tenho feito o upload desse vídeo no YouTube, e daí lanço só o link, né? Fica mais leve para o pessoal poder assistir. Até para eu também ter o controle, até por questão de, talvez, conferência lá na frente, não sei como é que a pós-graduação vai atuar em relação a isso, às frequências. Não acho que vai ter tanta rigorosidade nesse sentido por ser pós-graduação. Mesmo porque se a gente não estivesse dando aula, vocês reclamariam, né? Ó, o professor não está dando aula, não está tendo atividade. Então, diferente da graduação, que eu acho que a exigência vai ser talvez um pouco maior, tá? Dando continuidade à nossa aula, um conteúdo que ficou faltando, para iniciar, na verdade, e entra no conteúdo 2, né, que eu lembro que eu coloquei para vocês lá, três tópicos, né? Deixa eu voltar lá rapidamente, só para vocês relembrarem. Esses slides depois eu compartilho com vocês, tá? Sem problema algum. Então, vocês lembram lá, nós começamos a falar de conceitos e teorias do envelhecimento. Depois, iniciaríamos o que nós vamos fazer hoje, a legislação do idoso. E, na verdade, nesse conteúdo, nós vamos matar provavelmente hoje, e é um conteúdo mais teórico, mais do que o conteúdo no item 1, mas eu acho interessante nós discutirmos, pelo menos abrir para discussão aí, essas informações, porque eu vejo essas informações como informações importantes para... Travou. Travou? Tá bom, vamos lá então, pera lá. Aqui é assim, gente. Eu brinco, o cara que falar que tem tempo nessa pandemia é mentiroso, né? Bom, vamos lá. Desculpa aí a interrupção. Tive que trancar a porta aqui para funcionar. Então, nós vamos entrar hoje para falar da... Está aparecendo para vocês o slide aí? Está aparecendo. Então, beleza. Para começarmos a falar desse Estatuto do Idoso, que eu trouxe, na verdade, ele tem 70, se não me engano, 70 páginas. Então, não vou ficar aqui passando, né, página por página do arquivo, mas eu, após a leitura, eu procurei trazer as principais informações que eu encontrei nesse estatuto sobre, especificamente, o que poderia envolver a educação física, o que nós, profissionais da educação física, poderíamos usar até esse estatuto para uma atuação profissional, tá? E aí,
ele é muito longo, eu vou encaminhar para vocês, da mesma forma que nas aulas anteriores, na próxima aula, vocês quiserem fazer algum comentário, a gente abre aí 15, 20, meia hora, para poder falar, fazer os apontamentos, né, em relação a isso, tá? Mas ele é basicamente a parte teórica disso aí, ok? Eu não sei se vocês já tiveram acesso, né, a esse tipo de conteúdo, que na verdade são 4 documentos que eu trago para a aula, que seria o Estatuto do Idoso, que seria esse aqui do canto esquerdo superior, a portaria que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, o Plano Nacional de Saúde, que ele é de 2016 a 2019, então esse ano ainda não saiu nada, e as estratégias globais de ação e de planejamento no envelhecimento e na saúde, 2016 a 2020. E existem algumas informações que eu encontrei nesses 4 documentos que eu achei bastante pertinente dividir com vocês, para aqueles que nunca tiveram acesso a esses documentos, são documentos todos online, que vocês encontram, mas informações talvez interessantes para reflexão mesmo. Por exemplo, se essas políticas realmente elas são aplicadas na prática, pensando no idoso não só na nossa intervenção profissional, quanto a promoção do exercício físico, a prescrição do exercício físico, mas pensando nesse idoso numa globalidade. Será que esse idoso, o nosso idoso, ele recebe a atenção merecida ou está bonito escrito no papel, mas na prática as coisas não funcionam bem como deveriam? Porque eu vejo que essas informações, elas também contribuem para a qualidade de vida geral do idoso, para a saúde geral do idoso. Tem até um material simples que eu uso em outra disciplina, mas é um pouco antiga a referência, mas eu acho que vale a pena dividir, né, uma imagem simples, mas que vale a pena mostrar para vocês o porquê que eu sempre penso, seja no idoso ou em qualquer outra faixa etária, por que eu penso no idoso, por exemplo, na sua plenitude, nesse sentido. Porque eu vejo que não é só o exercício em si, como eu coloco sempre para vocês. Eu vejo que é um conjunto de coisas, um conjunto de situações. Então, por exemplo, esse gráfico aí, que está aqui, ele é referência acho que é de 95, 96, ele não é tão novo, mas se vocês olharem, nós não podemos desprezar, por exemplo, a questão genética, os serviços de saúde, ou mesmo... Opa, perdão. Está aparecendo para vocês ainda os slides? Aqui, está aparecendo, né? Ou mesmo o ambiente. A maior parte da contribuição para o estado de saúde do indivíduo, seja ele criança, idoso, adulto, está relacionado a como essa pessoa vive, ao estilo de vida. Porém, nós não podemos ser céticos e ignorar as outras fatias desse gráfico, que seria o ambiente, por exemplo. O idoso, ele mora num local que ele tem condições, por exemplo, de fácil acesso ao mercado, à farmácia, se, como a gente colocou na aula anterior, se ele tem as calçadas construídas de forma regular, para que facilite a sua caminhada, o seu trânsito de lá para cá, e assim por diante. Ou, será que esse idoso, quando ele vai no sistema único de saúde para ser atendido, ele é atendido de prontidão, ou ele fica na fila 3, 4 horas? Às vezes a gente vê até reportagens aí, as pessoas morrendo nas filas do sistema de saúde. E eu vejo que isso, nós não podemos ser céticos de pensar que só o exercício vai ser a solução de todos os problemas. Muito pelo contrário. É importante termos em vista que é um conjunto de fatores. E nós precisamos, mais do que nunca, o próprio nome diz, educar o indivíduo em relação à sua saúde. Então, deixá-lo consciente de que nós vamos intervir de maneira positiva na prescrição do exercício, porém, algumas informações são importantes que eles tenham em mente, até por questão de direito, saber o que eles podem e o que eles não podem. Em um dado momento, em projetos que eu coordenei com
com idoso, nós fazíamos mini palestras, mini cursos, ou oficinas, como queiram chamar, para apresentar a esses indivíduos, os idosos, os direitos que eles tinham, porque vocês vão se deparar com diferentes idosos, vocês vão ver que tem idosos que não sabem nem ler, e não é um absurdo, né? Então, é importante que essas informações cheguem até eles. Por exemplo, tem esse documento aqui da Organização Mundial de Saúde, eu não encontrei uma versão dele em português. Quais idosos hoje em dia leem inglês, né, para ter acesso a essa informação? Então, nós precisamos estar antenados a esses documentos, até para tentar intervir de maneira mais significativa na saúde dessa população. Então, por isso que esse é um dos motivos que eu trouxe esses documentos, tá? Então, nós vamos iniciar lá para o Estatuto do Idoso, que foi feito, né, promulgado, divulgado em 2003. Ele é destinado para regular os direitos assegurados às pessoas acima, com 60 ou acima de 60 anos. E aí tem algumas dimensões: direito à vida, direito à liberdade, direito ao respeito, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e comunitária. Tá? Tudo isso aqui é print do próprio documento. Eu vou encaminhar para vocês depois via WhatsApp, todos eles. E aí, como eu falei para vocês, eu fui recortando os pontos que eu achei mais interessantes para trazer para a discussão. Então, o artigo 23 fala assim: a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos, de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada natural redução da capacidade visual. E aí aqui eu abro para vocês realmente se manifestarem. Primeiro, o artigo 23, fala lá do desconto, tá certo? Realmente eu vejo na prática esse desconto ocorre. Então, o idoso quer participar, por exemplo, de um evento artístico ou cultural, ou de um jogo, de uma modalidade esportiva que seja, ou de lazer, ele tem aí pelo menos 50% de desconto, tanto eles quanto os estudantes. Agora, será que esse desconto, por exemplo, nós pensando na nossa prática profissional e levando em consideração que o idoso, dependendo da onde você vai trabalhar, ele tem um poder aquisitivo, digamos, prejudicado. Será que esse desconto poderia ser concedido, por exemplo, para quem tem uma academia de treinamento, ou um centro de treinamento, para que o idoso pudesse ser atendido, ser contemplado? Vocês já ouviram falar de algum espaço assim, que dá desconto para idoso? Um centro, uma academia, um clube, por ser idoso ele tem esse privilégio? Apesar do artigo 23, no meu entendimento, não prevê essa condição, né? Deixa bem claro que são eventos pontuais, então não é a matrícula ou mensalidade de uma escola, de uma academia, assim por diante. Mas pensando na nossa prática profissional, nossos ambientes de trabalho fazem esse preço diferenciado, levando em conta que o idoso aposentado, e não são todos que são aposentados, muitas vezes a aposentadoria no Brasil não é um valor compatível para assumir esse compromisso profissional, por exemplo, esse compromisso financeiro do idoso poder pagar um personal, pagar uma academia. O que vocês acham disso? Eu acho que é um filão de mercado que nós não estamos explorando. Eu também não estou na academia, não estou nas práticas aí, diretas aí com o idoso. Talvez algumas academias dêem algum desconto, não chegue a 50%, dê lá 10%, alguma coisa nesse sentido, né? Na academia que eu frequento aqui, eu sei que eles dão um desconto, acho que 10% ou 15% para o idoso. Não chega a 50%. Mas eu acho que o cara que tiver muito antenado nos dados de censo já poderia estar começando a pensar nisso, porque é o filão do mercado, né? Se ele começa a atrair esse público para a sua academia e é um público fiel, né? Acho que o Matheus pode dizer isso melhor do que ninguém.
você fideliza ele muito fácil, né? É um bom atendimento, uma atenção, principalmente uma atenção, né? Você fideliza ele muito fácil. Eu não vejo, assim, as academias, em geral, fazendo isso, né? Bem pelo contrário, elas caminham por algumas da cidade que eu moro, não posso generalizar, mas elas caminham para o lado oposto ali, elas vão para o adolescente, para o adulto, para o cara que, né, mais, vamos dizer, mais culto ao corpo do que à saúde. E são poucas que têm esse trabalho chamando o idoso lá para dentro mesmo, ó, vamos dar 15, vamos dar 20, vamos dar 30% para o idoso, que seja em horários mais fracos, né? Horário, não é horário de pico, mas o idoso não quer horário de pico mesmo, o idoso não quer ir às 8 da noite, né, que é o horário da almoçada, ele quer talvez um horário da tarde, que para ele é melhor, se ele tem disponibilidade, né? É um idoso aposentado, como você disse. Então eu vejo que hoje a gente não está, pelo menos algumas áreas aí de atuação nossa, não estão pensando no idoso como mercado mesmo, Matheus. Mais alguém quer fazer algum comentário em relação a isso? Eu concordo 100%, Ricardo. Pode falar, quem está... Eu trabalho em academia, né? Já trabalhei em várias academias e eu nunca vi esse desconto para idoso. Tanto é que em academias já tem que a tabelinha de preço e tudo mais, e você não vê esse desconto para a população idosa. Senão, eles já ofereciam nessa tabela de preços. Bom dia. Estou conseguindo ouvir aqui? Beleza. Eu creio que, assim, a questão da academia não oferecer desconto para idoso não é nem uma questão de tratamento com idoso, é uma falta de preparo pessoal mesmo com gestão empresarial, cara. Tipo, de ver a oportunidade de dar o desconto não só para o idoso, mas com outras oportunidades também que tem e a pessoa não aproveita. Ou mesmo tratamento com os alunos que tem mesmo da academia. Tipo, não é uma coisa que tem a ver especificamente com o idoso, entendeu? Porque o idoso não é feito e tal. É uma gestão sempre mal feita de academia mesmo, que não vê essa oportunidade de ter um acréscimo aí de alunos, né, com isso, mesmo que for com outro tipo de público, hipertenso, ou alguém que tenha síndrome de alguma coisa, tipo, as academias não têm esse preparo, vamos dizer assim, o pessoal que trabalha esse preparo para dar esse tipo de gestão, né? Eles somente, a maioria faz academia e vai lá, né? Tipo, não tem essa preocupação de comercial de melhorar. Eu vejo isso, né? Não estou falando generalizando, né? Mas é uma coisa que acontece realmente. Posso falar? Tá ouvindo, né? Outra coisa que eu reparo também, assim, além da questão financeira, é a questão do serviço, assim, para o idoso também. Que nem, por exemplo, eu trabalho com um grupo de idosos também na Unimed, né? Aí nós fizemos uma vez uma parceria com uma academia, tudo assim, bem legal, academia muito boa aqui em Paranavaí, só que, assim, infelizmente, a academia, ela, para os idosos, ela não atingiu o objetivo, assim, que é agradar eles da forma que eles esperavam, né? Por exemplo, tem as salas de musculação, eles gostavam, né, de fazer musculação, só que eles também queriam outras atividades e acabaram oferecendo atividades que é mais comum ao público jovem. Agora eu não me recordo qual, assim, né? Mas, assim, não tinha aquela atividade, assim, específica em grupo, assim, para idosos. Eles sentiram muita falta disso nesse impacto, né? E também teve uma proposta de fazer um desconto especial para eles, mas acabou não dando aquele desconto, assim, né? Foi quase que uma coisa que é um desconto, acho que é para servidor público aqui em Paranavaí, uma coisa assim, que não é muito significante, assim, eles queriam trabalhar em grupo, eu acho que as academias, assim, poderia conhecer também um pouquinho mais o perfil do idoso também, assim, pelo menos por essa experiência que eu tive, assim, não oferecer uma atividade, assim, que condiz com o que eles estavam esperando. Mais alguém?
O máximo que eu percebi de academia, tentar fazer alguma coisa que atendesse, mas não era específico também para o público idoso, é fazer aqueles horários alternativos mais baratos, né? Que na verdade são os horários que a academia está vazia. E muitas vezes a gente percebe, eu percebi em algumas academias que eu tive mais contato, nunca trabalhei, eu mais como frequentadora, mas que eram os horários que eles tinham a intenção de atender os idosos, mas não era uma promoção específica, né, para o idoso, mas acabava atendendo de alguma forma por ser um horário comercial, né, que geralmente o público mais jovem estaria trabalhando, né, mais específico para o idoso, não, e o despreparo realmente, que nem o Yuri falou, a gente percebe um despreparo muito grande das academias, a parte de gestão a gente percebe que a maioria é gerida por próprios professores de educação física que não estão preparados para gerir, e o despreparo dos profissionais em atender e entender esse público, né? Mais alguém aí? Acho que o Rodrigo abriu o áudio. Eu abri porque, referente ao artigo 23, essa oferta, né, a participação dos idosos nessas atividades, aqui em Nova Esperança tem um rapaz, eu não sou próximo dele, converso pouco, só que eu sei que ele tem um incentivo por parte do poder público, não sei se é via prefeitura ou governo estadual, para que ele receba na academia dele grupos de idosos sem custo algum. Então, ele oferece esse tipo de atividade para os idosos e ele tem uma contrapartida. Não sei se é via algum edital que ele conseguiu ou desconto em algum tipo de imposto, só que ele faz esse tipo de trabalho. Eu vou procurar conversar com ele para saber mais a respeito. Só que eu já vi postagens dele oferecendo serviço, né? E as pessoas já comentaram que é via esse mecanismo. Agora, eu não sei qual é o mecanismo certo para especificar para vocês. Só que já é uma medida diferente, né? Eu, particularmente, nunca ouvi falar em nada parecido. Professor, e também não seria uma, digamos assim, uma omissão por parte dos donos de academias, ou por saberem dessa legislação e não oferecer esse desconto, ou também por não saberem, assim? Não sei se você conseguiu me entender. Eu entendi sim, Diogo. Eu acho que entendi. Eu vou responder e você me diga se era isso que você tinha perguntado. O artigo 23, ele trata, como eu coloquei, de eventos pontuais. Exemplo, cinema. Exemplo, uma peça de teatro. Exemplo, o jogo do Corinthians-Palmeiras. Coisas pontuais, eventos mesmo organizados, começam ponto final, independente se dura uma semana, 2 ou um dia. Essa é a visão que eu tenho do artigo 23, tá? Em relação a uma academia, alguns aí pontuaram algumas coisas que é o que eu imagino. E aí eu vou fazer a minha fala em cima disso, tá? O que eu acredito que não, apesar do artigo 23 não servir como, digamos, uma carteirada para o idoso chegar na academia e falar, olha, eu tenho direito, porque esse artigo, na minha visão, ele não contempla a mensalidade de uma academia. O que eu vejo, como o Rogério colocou, talvez não nesses termos de falta de gestão, mas o que eu vejo é que ainda hoje, do que eu tive de experiência com academia, eu trabalhei em 3, 4 academias ao longo desse tempo, é que as pessoas que trabalham lá, de maneira geral, se elas não buscam, como vocês, por exemplo, uma especialização na terceira idade, ou um curso específico, ou começam a desenvolver o interesse em trabalhar com o idoso, as pessoas, em geral, na minha visão, eles atendem o que aparece. Apareceu um gordinho? Atendo. Apareceu um idoso? Atendo. Apareceu um atleta? Eu atendo. Dentro das condições, dos horários, assim por diante. E eu não vejo as pessoas indo buscar a terceira idade. Então, a partir do momento que a pessoa não busca, ela não conhece a realidade da terceira idade. Um ponto que eles não conhecem da realidade, que eu conheci e conheço, é essa realidade financeira. A maior parte do público que eu trabalhei da terceira idade, desde 2007,
a maior parte, não vou dizer todos, havia alguns com um poder aquisitivo muito bom. Inclusive, em um dos braços de projeto, em 2012, da UEL, tinha 3 idosas que elas eram professoras da universidade, da UEL, aposentadas. E até, curiosamente, eu perguntei a elas, por que vocês fazem projetos, vocês são professoras, vocês recebem com certeza, mais de 10, né, 13 salários mínimos, e a resposta eu achei super interessante e coerente. Primeiro, eu não pago, mas não que seja o primeiro critério, mas segundo, talvez seja o primeiro, por ser um projeto de pesquisa, eu sei, por ser professora, ter sido professora, eu sei da rigorosidade que vocês têm, da responsabilidade, da seriedade que vocês têm com o trabalho. Então, eu fico tranquila. E isso é unânime, as 3 falando a mesma coisa. Isso eu fico tranquila de que eu vou ser bem atendida e vou ser atendida dentro da ciência de forma correta. E eu achei isso super bacana. Mas, assim, entre as outras 62 idosas, quando nós começamos esse projeto na UEL, eram 3. Faz a regrinha de 3 para ver quantos % dão que tem condições de pagar. O resto, a grande maioria, ia de ônibus, às vezes levava 2, 3 condições para chegar até lá, e às vezes era até uma crítica que a gente tinha na prática, poxa, às vezes a idosa demora mais para chegar aqui do que para treinar. Porque eu lembro que o treino tinha uma época que ele era uma série de cada exercício, 7, 8 exercícios, se eu não me engano. Então, em meia hora elas treinavam. Elas demoravam quase praticamente o dobro para ir, e depois o dobro para voltar, do que propriamente o treino. E então eu vejo que as pessoas que trabalham dentro dos ambientes, seja academia ou em qualquer outro ambiente de trabalho, não vou falar academia para não parecer que eu estou sendo atitude persecutória com a academia, muito pelo contrário. Mas eu vejo que as pessoas elas são muito passivas nesse sentido, no geral. Eu, por exemplo, não conheço uma pessoa especificamente que é especializada em envelhecimento. Não que tenha um espaço específico para trabalhar o idoso. Mas eu não conheço uma pessoa, na prática profissional hoje, apesar de eu estar um pouquinho afastado das academias, como o Ricardo colocou, que ele também, mas eu não conheço uma pessoa que não esteja envolvida com projetos de pesquisa ou extensão, aí eu conheço várias, mas uma pessoa que fala assim, olha, eu trabalho só com idoso, não atendo mais ninguém, só idoso. Porque se essas pessoas, eu imagino, se especializarem no idoso, uma das coisas que eles vão enxergar, possivelmente, que eu enxerguei nesses anos de trabalho com o idoso, é que se você cobrar R$300 a mensalidade, você vai ter pouquíssimos idosos. Eu teria aí essas 3 professoras para trabalhar, para treinar, e mais uma outra lá que tinha um poder aquisitivo bacana. Do resto, a maioria é aposentado, ganha lá um salário mínimo, 2, empresta dinheiro para neto, empresta o nome para fazer financiamento para o neto, para o filho, para o sobrinho. Olha, trazendo para a prática mesmo, elas fazem milagre com o dinheiro delas. E então, para eles, muitas vezes, é um sonho treinar em uma academia. Elas, quando começaram o projeto na academia em 2007, elas entraram nos primeiros dias como se fosse um ambiente inalcançável até o momento. E elas achavam-se o máximo, nosso treino na academia. A academia era uma academia boa, de 2 andares, com diferentes modalidades de exercício, desde aula de sala até aula de lutas, tinha sala de spinning. Isso há 13 anos atrás, poxa, era uma academia diferenciada, né? Então, como o Rogério colocou, talvez não nesses termos da falta de preparo, de gestão, mas eu acho que mais da falta de conhecer esse público, e entender que se cobrar R$100 a mensalidade que seja, ou 79, por exemplo, como a gente vê aí as promoções, 79,90, as academias fit, assim por diante, ainda assim seja um valor salgado para esse idoso, né? Mas se vocês começarem a pensar de uma forma talvez diferente, em trabalhar com esse idoso, fazer uma propaganda em cima desse público, e aí eu não estou ensinando a ganhar dinheiro, não, estou dando ideias, né, que eu já tive ao longo dos anos aí, e vejo como estratégia talvez interessantes, fazer trabalho em massa, em grupos. Exemplo, eu dei aula de ginástica há bastante tempo, era um professor para 20, 25 alunos, o dono da academia, ele tinha o custo da minha hora-aula, e do espaço que eu gastava energia, etc.
eu atendia 25 alunos. Então, você colocar aí 25 alunos a R$50, são R$500 por mês. Desculpa, a conta está errada, né? Estou ruim de conta hoje. Né? Vamos colocar 25 vezes 50, são 1.250 por mês. Então, você imagina, se você tem um espaço que você cobra lá R$50 do seu aluno, 2 vezes por semana, você vai trabalhar quantas vezes? Você vai trabalhar 8 vezes na semana, certo? A sua hora-aula está R$156, mais do que a pós-graduação paga hoje, lato sensu, em média. É R$100, R$120 para um doutor, mestre, talvez. Então, é como você apresenta a estratégia de ação, como você aborda imagino eu, como você aborda essas pessoas. E aí, o artigo 23, ele não trata nada disso, mas ele me fez pensar. Nós fazemos, na prática profissional, uma atuação, talvez até em termos de marketing, para alcançar esse público, porque sabendo da realidade, principalmente financeira, como que eu posso trabalhar para ter idoso? Porque, primeiro ponto, por que o idoso, não, de maneira geral, não vai até uma academia? Será porque ele não se sente bem naquele ambiente, ele acha que o ambiente não é para ele, ou também, além disso, é por conta do valor, que para ele é um valor é um valor caro, um valor exorbitante, que ele não tem condições de pagar. Ou porque também ele não teve orientação de que naquele espaço ele consegue treinar com exercícios adaptados a ele. Quando eu falo adaptados a ele, sempre torno a dizer, não é adaptado no sentido de o idoso é frágil, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Desenho para vocês, tinha idosa que fazia cadeira extensora com 50, 60, 70 quilos. Faziam 3 séries de 10, 12 repetições numa boa. Tinha idosa com um RM lá, que eu posso até pegar a planilha aqui para não falar mentira, mas o RM acima de 70 quilos. Zerava a máquina. A gente tinha que colocar pezinho. Né? Então, a força máxima dela, né, diferenciada. Então, em relação às outras participantes do projeto. Então, não vejo atividades por conta de ser um público frágil, muito pelo contrário. Tem que respeitar as limitações deles, né, as particularidades, mas e atender às necessidades deles em termos de mobilidade, em termos fisiológicos, mas, nesse sentido, adaptar as atividades, mas não porque é um público frágil, muito pelo contrário. Então, eu vejo que falta isso, né? E talvez tivesse uma legislação pensando nessa vertente de abrir olha, o idoso que chegar, né, o idoso chegar na academia tem 50% de desconto, ou tem 30% de desconto, ou tem 20% de desconto, mas desde que ele seja atendido em horários específicos, talvez aí uma estratégia da academia, em horários de menor fluxo, até para dar um melhor atendimento. Então, como o Rogério colocou, acho que ele foi feliz na colocação dele, no sentido de como rotular melhor essa venda, trazer esse idoso para dentro da academia. Eu acho que é isso que falta. Professor, Oi. posso falar? Claro. Tá conseguindo me ouvir bem? Então, eu trabalhei em 2010, mais ou menos, né, com um Pilates solo na academia. E, assim, 80% do público era idoso, né? E, assim, a mensalidade na academia na época era R$70, R$80. Aí, o que aconteceu? Eu tinha feito o curso de Pilates, né, e a academia acabou mudando de endereço. Quando migrou para o Pilates com aparelho, que a mensalidade subiu, né, cerca de R$250, 100% do público parou de fazer aula porque não tinha condição de fazer. Então, assim, englobando as duas coisas que o professor falou, né, tinha condição de dar uma aula de Pilates solo para idoso, porque por mais que era uma aula em grupo, tinha ali cerca de 15, mais ou menos, né, então conseguia dar conta de todos eles, é lógico que cada um com a sua limitação, né? E realmente a parte financeira, quando subiu o valor para o Pilates com aparelho, todos eles pararam de fazer, né? E numa visão também mais empreendedora, né? Eu acho que seria uma ideia das academias fornecer desconto, não só para o idoso, mas, por exemplo, coloca uma aula em grupo, tipo de Pilates solo, com valor baixo para idoso, e quem trazer o idoso também ganha desconto, porque é uma visão empreendedora de você trazer mais alunos, né? E muitos dos idosos também não vão por problema de locomoção. Então, você, numa dessas, já mata as duas coisas aí. É isso.
Mais alguém quer falar? Eu achei isso. A gente tem que entender uma coisa também. A gente está falando aqui como profissional da academia, as pessoas que trabalham na academia, tá? Vocês têm que entender que essa parte, igual a gente viu, tipo, a pessoa que vai mudar essa dinâmica da academia vai ser praticamente o dono ou quem controla a gestão da academia, certo? Então, a gente pode discutir várias formas aqui, mas possivelmente as pessoas que deveriam ser afetadas com essa fala, ou mesmo conhecer essa parte do estatuto aqui, que tem essa vantagem, a gente não está praticamente afetando. Por exemplo, eu trabalhei em academia, já vi vários aqui citaram, eu trabalho na academia tal, eu trabalho na academia tal, mas eu não ouvi ninguém falar, eu sou gestor da academia tal, eu sou dono da academia tal. Não que isso seja menosprezando alguém, mas tipo assim, a gente está talvez afetando as pessoas que não deveriam se preocupar com isso. Por quê? Porque se o cara está contratando um profissional para trabalhar com idoso, ele prefere que o cara venha preparado para trabalhar com idoso, certo? Você vai ter a dinâmica de trabalhar com o idoso. Agora, se o cara está querendo alunos para a academia e não está se preocupando se ele vai ter idoso, criança, adolescente, se ele não tem preocupação com o preço que ele vai fazer, é uma coisa que já não fica tanto na alçada do educador físico, entendeu? Porque é uma coisa de igual eu falei, gestão. Tipo, você vê essa deficiência em academia, tá? Deficiência de gestão de muitas academias, tanto que várias fecharam. Eu tive um contato faz muito tempo, eu lembro que tinha uma academia em Paranavaí, quando eu fiz a faculdade aí, tinha uma academia só para idoso, certo? Os caras buscavam o idoso em casa, trazia para a academia, tá? E essa academia acabou fechando por... Não sei falar o motivo que fechou, mas eu lembro que era um projeto, quando foi apresentado, todo mundo acha legal. Pô, que massa! Tem uma academia só para idoso, tá? O pessoal vai buscar em casa, leva em casa depois, tem um motorista para isso. Mas como é feito isso depois, ou como trazer mais pessoas para a academia, é sempre uma questão que ninguém se preocupa, né? A gente está falando sobre isso aqui na aula. Tem que dar o desconto, tem que fazer as coisas, mas talvez as pessoas que deveriam ser afetadas, acho que elas não estão sendo, não estão conhecendo o que precisam para trazer o idoso para a academia. Rogério, eu compartilho bastante da sua fala e complementando, quando eu sempre falei isso desde o início das aulas, né? Eu sempre procuro trazer a ciência, as informações aliadas a como melhorar a prática profissional, porque, como eu coloquei em algumas aulas, vocês hoje aqui talvez estejam almejando seguir carreira acadêmica, se tornar um professor universitário, seja uma universidade pública, privada, ou um instituto de pesquisa, ou qualquer outro ambiente de trabalho acadêmico. Porém, muitas vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos podem mudar ao longo do tempo ou simplesmente não serem alcançados. Então, eu sempre procuro, nas minhas falas, pensar tanto na carreira acadêmica quanto na atuação profissional. E pensando na atuação profissional, realmente, o ideal seria nós termos, por exemplo, os gestores de academia, os profissionais que estão na academia, aqui no grupo, participando dessa discussão, ouvindo esse tipo de informação. Porém, pensando que de 16 pessoas que estão no grupo aqui, se 10, ou 15, ou 2, ou 3 forem para o mercado de trabalho, ou continuarem no mercado de trabalho, eu vejo que, enquanto formador de opinião, eu, pelo menos, compartilhei em um momento os meus anseios, as informações existentes na literatura, na tentativa de ser uma pedrinha que vai ecoar para outras pessoas. Então, você imagina, hoje nós estamos em 17. Se cada um de nós aqui assumirmos o compromisso de compartilhar essas informações, essas discussões com 5 pessoas, né, vamos arredondar 20 pessoas, 20, né, nós estaremos em 20 aqui, cada um compartilhar com 5, nós conseguiríamos atender aí 100 profissionais da área para pensarem, ou pelo menos refletirem sobre o que nós estamos discutindo hoje.
Então, você tem razão. As pessoas que talvez deveriam ouvir o que nós estamos discutindo, muitas vezes não estão aqui, não estão ouvindo. Mas nós temos que pensar numa ação individual, individual, no sentido de, olha, eu estou escutando enquanto aluno aqui hoje, e concordo, e vou fazer disso a minha atuação no dia a dia. Então, eu vou convencer os meus pares, ou compartilhar com os meus pares aquilo que eu estou discutindo, aquilo que eu discuti em sala de aula, com a turma, para que a nossa prática profissional se modifique realmente. Então, para que chegue essa informação no gestor da academia, se for o caso ele não seja formado na educação física, caso ele não trabalhe com a educação física. Porque se é uma informação que ele não detém, ou que ele desconhece 100%, por ignorância, ou por negligência, ou qualquer motivo que seja, é importante que pelo menos nós cravemos essa pedra no caminho. Olha, existe essa falta, talvez, de estratégia de marketing para atingir esse público. As características desse público são essas. Recebem pouco, gostam dos horários mais cedo, não se sentem à vontade para treinar em meio a pessoas mais jovens, com medo de serem satirizados, e assim por diante, se fosse esse perfil. E criou o problema, a situação problema, e sugerir soluções. Olha, uma das soluções é que façamos um valor diferenciado. Aí acho que o Diogo sugeriu aí, por exemplo, nós estamos aqui fazendo brainstorm, nós não estamos querendo criar uma diretriz de como trabalhar com a terceira idade, mas eu acho que só o fato da gente estar refletindo sobre isso, e, se possível, colocar isso em prática e atingir o maior número de profissionais da nossa área, eu acho que o nosso trabalho não vai ser em vão. Significa que nós vamos mudar a realidade da noite para o dia? Não, eu nem tenho esse sonho. Mas eu acho que todo trabalho, toda modificação, ela se inicia com um pontapé. Né? Então, eu vejo que essa nossa discussão, a ideia é que ela seja um pontapé para modificar a nossa área, porque também não adianta nada fazermos a crítica nesse sentido e não mudarmos nosso comportamento no dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalho com a terceira idade, essas coisas que vocês estão colocando para mim aqui, essas ideias de como atingir, não significa que vão dar certo ou não, mas eu estou dividindo com outras pessoas que têm pontos de vista muitas vezes diferentes, eu até estou fazendo essas anotações porque são estratégias que talvez funcionem. Eu não sou o dono da verdade, né, muito longe disso, e nem tenho a receita do bolo. Se eu tivesse, não estaria dando aula, estaria vendendo a receita, né? Mas a ideia é justamente essa, compartilhar com quem trabalha, com quem está buscando conhecimento, para que vocês sejam disseminadores dessas ideias, né? Se concordarem com isso e se enxergarem da mesma forma que eu, que há um espaço de trabalho, há um nicho de trabalho, porém ele está sendo subexplorado, ou praticamente não explorado. E aí você colocou um exemplo, acho que de Paranavaí, da academia. Eu, particularmente, eu não abriria hoje um espaço para idoso, tá? Por alguns motivos. Primeiro, você teria que ter muitos alunos idosos para poder bancar o espaço. Então, eu faria um pouquinho diferente. Eu talvez abriria um espaço normal de treinamento, mas faria divulgação do trabalho também para a terceira idade. Então, eu teria um espaço para treinamento, para qualquer público, independente da modalidade que eu vá oferecer, ou das modalidades, mas eu pensaria em uma estratégia de propaganda para atingir a terceira idade. Talvez dentro do meu espaço, vamos rotular, dentro da academia, eu faria uma sala, por exemplo, voltada para a terceira idade só, mas eu teria mais 3, 4 salas para atender outro público, porque eu fico preocupado, porque quando você abre uma academia, e eu tenho um pouquinho de experiência nisso, por conta da minha irmã ter aberto algumas academias, algumas, eu falo, foram 5, né? Até brinco com ela, bastante teimosa nesse sentido. A última academia que ela abriu, e hoje, gente, ser empreendedor, né, especificamente abrir uma academia, eu vejo que não é uma atuação fácil, né, não é só abrir o espaço e esperar aluno, você tem aí custo desde aluguel, se o espaço não for seu, até
água, luz, telefone, funcionário, mais de 40% da folha de pagamento é só funcionário, então o custo é relativamente alto, para se dar o luxo, talvez, de abrir só para a terceira idade, né? Então, hoje, por exemplo, eu não abriria, não aconselharia uma pessoa a abrir para a terceira idade. Por exemplo, minha irmã abriu uma academia toda climatizada. Na época, isso faz alguns anos, foi em torno de 50, 60 mil reais só de ar-condicionado. Se me perguntasse hoje, você faria uma academia climatizada? Não. Talvez uma sala climatizada. Mas uma academia inteira climatizada? Besteira. Besteira. Primeiro, custo. Segundo, um está gripado, passa gripe para todo mundo, né? E não tem necessidade. Dependendo do local que você for montar o teu espaço de trabalho, a ventilação, ventilador normal, até aqueles com umidificadores, resolveria o problema. Então, eu não abriria um espaço inteiro climatizado. Colocou equipamentos, digamos, mais funcionais, com mais polias, com mais cabos, etc. Não sei se valeria a pena o custo desse tipo de investimento. Então, alguns pormenores que fazem a diferença. Mas, com certeza, pensaria em um espaço para crianças, um espaço kids, e pensaria num espaço para terceira idade. Seja com um piso diferenciado para poder fazer atividades de propriocepção, de equilíbrio, pensaria em alguma estratégia nesse sentido. Mas uma academia só para terceira idade, igual, por exemplo, academia feminina, só para mulheres, talvez tenha mais sucesso, mas eu tenho preocupação em orientar, por exemplo, abre um espaço só para isso. Eu faria a diversificação e convidaria profissionais capacitados em diferentes condições para trabalhar junto. Por exemplo, o Rogério trabalha com criança e adolescente, e o forte dele é recreação para promoção da saúde. Cara, não vou me meter a besta a querer trabalhar com recreação, não é o meu perfil de ação. Então, eu vou manter as crianças lá, talvez por 1, 2, 3 meses, e depois o trabalho fica enfadonho. Então, eu vou contratar pessoas que trabalhem com isso, que têm experiência e prática profissional com isso, né? Para idoso, eu trabalharia. Para atleta, convidaria o Michael trabalha com atleta, né? Então, eu pensaria em parceiros para prestarem serviço nesse sentido, né? E diversificaria a oferta de serviços, não especificaria em uma clientela só, que eu acho que você tem mais chances de ter êxito, né? E ajudar os colegas de trabalho, porque se fazendo um esquema de parceria ou até de uma cooperativa, todo mundo ganha. Então, você imagina a Luana trabalhando com a terceira idade e o Michael com um atleta. O importante é que a receita está entrando para a academia, né? Está mantendo a estrutura. Então, às vezes a Luana tem um pouquinho mais de aluno que o Michael, mas no final das contas, soma tudo, paga as contas, todo mundo sai feliz, né? Então, eu não pensaria especificamente num espaço para idoso, eu pensaria em diversificar o trabalho, tá? Mas desde que eu tenha pessoas que deem conta dessa diversificação. Nada adianta abrir um espaço dizendo, olha, eu tenho espaço para kids, para idoso, para hipertenso, chega lá, é o mesmo profissional que atende todo mundo. Como que esse cara consegue ser bom em tudo? Que às vezes é o que acontece, né? Mas só para fechar a fala em relação ao que você levantou, Rogério, é isso mesmo. Quem devia ouvir, muitas vezes está desantenado, né? Para dar um exemplo disso aí, para a gente fechar essa parte e abrir para outras falas, que é bem isso que acontece. Às vezes a gente está aqui discutindo, quer implementar lá na academia e o gestor não deixa. Nós passamos por uma condição assim, profissionalmente. Nós tínhamos uma academia, nós trabalhávamos numa academia e tínhamos uma sala de 100 metros quadrados para ginástica. Nós chegamos a colocar 100 alunos em aula de ginástica, para vocês terem uma ideia. Então, o carro-chefe da academia era a ginástica, certo? Porém, o dono da academia, em uma época, contratou um consultor. Um cara formado em administração, manjava muito de consultoria. Talvez seja um pouco disso que o Rogério está falando. O cara nada entendia de educação física, só que ele olhava os números. Quem mais recebia na academia era professor de ginástica, que era 15, 20 reais a hora a aula. O professor da musculação era 10, 7, 5,5, 5,50, né? 6, 7, 8. Então, numericamente, para o consultor, o que ele falou? Fecha a sala de ginástica. Para que sala de ginástica? Vamos colocar esteira, vamos colocar equipamento, né? Para que uma sala de 100 metros quadrados e é onde mais está vazando dinheiro? Porque olha a hora dos professores. Mas aí cada aula nós mantínhamos ali 30, 40 alunos. Mas o cara não entendia disso, não entendia do dia a dia profissional. Ele entendia dos números, e muito bem. E realmente, ele fez isso. O que aconteceu?
academia teve que alugar o espaço, porque devolver o espaço para o dono, porque não deu conta de... reduziu muito o número de alunos, porque a maior parte dos alunos era na ginástica. Faziam, às vezes, musculação, outra modalidade, mas a maior parte era na ginástica. Então, a menina dos olhos era ginástica. Custava mais, mas movimentava mais dinheiro. Então, uma sala de 100 metros quadrados virou boutique de roupa, virou lanchonete, enfim. Então, precisa ter esse link entre quem está na boca do fogão, quem está ali trabalhando realmente, e quem está gerenciando. Às vezes isso acontece porque, às vezes, o próprio dono é o que aplica as atividades, mas, às vezes, é um gestor terceirizado. E, em alguns casos, às vezes, a pessoa não tem conhecimento da área específica e acaba cometendo alguns equívocos aí. Isso é passível de acontecer. Alguém quer fazer mais uma fala? Rogério, quer complementar o que eu falei? Não, eu acho justo o que você falou. Eu acho que também tem um certo receio, tá? Isso tem que ficar claro. Não tenho pesquisa sobre isso, seria até uma coisa que poderia ser feita, alguma pesquisa sobre esse tipo de gestão, mas não vem ao caso agora. E o receio que eu falo é o professor chegar para o dono, para o gestor e falar, olha, cara, eu acho que a gente podia fazer tal implementação, a gente podia... Eu fiz um curso e no curso falava tal coisa. E muito que eu vejo, tá? Eu não estou mais na área de academias e tal, tá? Mas eu via muita falta de ligação entre você, o gestor, eu falo você, o professor. Professor, o gestor, o professor, o dono, tá? Essa ligação tem que ter, porque muitas vezes você vai conhecer, vai ver alguém que abriu academia, mas o cara não é formado na área, certo? O cara simplesmente viu investimento. O próprio dono da Bodyfit, por exemplo, que é uma academia monstruosa, que tem uma rede de academias, os caras não são formados em educação física, tá? Os caras são empresários que investiram dinheiro na parada. E o que acontece? Tem lá, tá, da assessoria deles, é um caso. Mas vamos pensar na academia do Luizinho aqui, numa cidade pequena do interior. É o professor que montou, normalmente isso. Mas em cidades medianas, tem muito investimento de outras pessoas que não são formadas da área. E talvez falta essa ligação do professor que tem o conhecimento sobre isso, você está tendo a atualização aqui, o cara não está procurando. Você chega, olha, eu tive um curso e nele falava sobre idoso, a oportunidade que você está perdendo, pode ser um acréscimo para a gente. Talvez falta essa ligação também nossa de falar com o gestor, sabe? Dar essa ideia. Nem sempre vai ser aceito a ideia, certo? Nem sempre o cara vai olhar, não, você é professor, você não tem que estar se preocupando com esse tipo de coisa. Vai acontecer situações assim, mas a maioria das vezes a pessoa vai falar, olha, interessante, vou dar uma procurada melhor sobre, vou tentar ver o que está acontecendo, por que não tem idoso. Talvez o jeito que você possa falar, também chegar e perguntar, olha, você viu que não tem mais idoso participando da academia, por que isso, por que aquilo? Então, são situações que a gente não foi preparado academicamente para lidar, certo? Academicamente, a gente é preparado para dar aula. Gestão, tipo, vai ter uma aula, talvez, em alguns currículos de faculdade, que a pessoa vai ter uma gestão de academia, mas nunca vai abordar tão bem isso, porque às vezes até quem dá aula não está preparado para passar isso, certo? Então, a gente tem alguns paradigmas para quebrar dentro do curso ainda, para melhorar essa estrutura. Isso eu vejo, não é um defeito único, certo? Não é um defeito tipo assim, eu não sei porque eu não fui na aula, sabe? Tipo, vai ter gente que vai pensar dessa forma. Mas eu vejo que o paradigma também vem da formação, vem da forma de explanação, vem da forma de aprimoramento, por exemplo. Quem está aqui se aprimorando, você está na frente de, sei lá, 80 mil pessoas que nunca vai conhecer isso aqui, certo? Pessoas que se formaram recentemente não vão conhecer isso aqui, tá? Quanto tempo eu me formei para conhecer isso aqui que você está passando? Tá? Tipo, 10 anos depois de formado, eu fui conhecer sobre estatuto do idoso, sobre coisas do tipo que eu não tive acesso na época. Eu tive aula de idoso na terceira idade na faculdade, eu não tive acesso a isso aqui, certo? Então, tipo, são muitas coisas que tem dentro também da estrutura do negócio que faz com que se reflita lá na frente, certo? Então, pode ser que a base está sendo mal feita, para depois, lá na frente, a hora que tem a atuação, seja mal feita também.
tá? Não estou criticando que o professor deva saber isso aqui e passar, certo? Porque a gente sabe que o pessoal se forma dentro do curso e eles procuram sua área de atuação, porque tem que atuar. Então, alguns vão para a escola, outros vão para a academia, outros vão não sei o quê. Muitos se sentem confortáveis sendo professores de musculação, e só isso para ele basta, não precisa mais... se eu vou atender a criança, ou vou atender o idoso, não me preocupo em atualizar diferenças, sabe? Isso eu já ouvi de professor. Vocês também já devem ter ouvido, né? A pessoa falar, não importa, eu vou passar aqui, só passo uma carga mais baixa para o idoso, eu não me preocupo se ele tem uma lesão de costa, de coluna, sei lá, ele quebrou já a perna, não me preocupo saber o que eu preciso fazer para trabalhar com esse cara que já quebrou a perna recentemente, ou voltou de uma lesão, entendeu? Então, tipo, é mais do que a gente está querendo fazer. Isso é uma discussão que a gente pode ter aqui, que melhora possivelmente, quem está aqui vai melhorar, e quem está aqui e for conversar com outras pessoas depois, fora daqui, também vai ajudar a melhorar, entendeu? Mas é o que a gente fala, falta uma ligação. Eu acho que falta essa ligação de vocês que estão aqui. Eu sei que tem muitos aqui que trabalham com terceira idade em alguma empresa. Quantas vezes você foi na gestão e falou sobre os seus anseios, sobre como melhorar essa situação? Tipo, eu jogo essa pergunta aqui porque eu sei que tem pessoas que atuam aqui ainda com terceira idade. E seria interessante te ouvir, certo? Essa resposta. Tipo, quantos aqui pegaram e foram na gestão e falaram, olha, cara, eu acho que talvez se a gente pegasse e colocasse tal espaço ali para o idoso fosse melhor, talvez o horário X fosse melhor, e fica a pergunta. Gostaria muito de saber essa resposta aí de quem está aqui, o que já fez, não, eu vou promover a terceira idade na academia, vou lá e vou falar, vou sair nos clubes de bingo que tem, naqueles clubes dos idosos lá, falando que vai ter academia. Mas quantos já pegaram e fizeram uma coisa mais profissional, que for dono? Eu fui dono de academia, eu nunca fiz isso, tá ligado? Hoje eu conheço isso por outros métodos, mas com certeza eu pegaria. Iria num clube desses da terceira idade, que tem de dança, que tem bastante, em várias cidades tem esses clubes de dança grande, e ofereceria uma parceria com o clube para mandar idoso para a academia. Seria uma oportunidade, certo? Seria uma oportunidade. Quem é sócio do clube tem uma desconto na academia e coisa do tipo. Você pode fazer um contraponto. Mas isso é outra história que a gente pode conversar depois. Então fica a pergunta que eu fiz. Quem trabalha com idoso, eu queria saber se já teve essa ligação. Por favor, pessoal. Quem teve experiência pode abrir o microfone e falar. A ideia é essa. Posso professor, está ouvindo? Então, eu queria... Bom dia à turma, bom dia, professor. Eu queria, talvez não isso que o professor falou, mas eu queria contribuir numa questão. Eu venho de uma outra cidade, Belém do Pará, e aí eu achei interessante que o colega colocou essa questão de quem abre uma academia e que às vezes não é da área, e isso lá em Belém, pelo menos na minha cidade, de onde eu venho, acontecia bastante, e aí eu nunca entrei no universo de academia, porque o meu sempre foi escolar. Mas quando eu entrava para fazer pesquisa em questão para outra pessoa, de preço, alguma coisa assim, e sempre perguntava, existe um profissional de educação física? E eles sempre me informavam, sim, existe, mas praticamente ele só vinha para assinar. E isso, mais ou menos, vou colocar uns 15, 10 anos atrás, eu não sei como está hoje em dia, porque, como eu falei para vocês, meu universo não é academia. Provavelmente, em alguns lugares, deve continuar, outros não, né? E eu só queria colocar essa questão. Eu não sei como que está, talvez alguém possa responder. Agora, quanto que o colega perguntou, quem que trabalha com terceira idade, então, eu não tive a oportunidade de me apresentar, mas o que é que eu faço? Especificamente, eu trabalho em escolar, e esporadicamente eu trabalho com terceira idade, mas no universo cristão, no caso, na igreja. Sempre existe grupos na igreja, no caso, que a gente fala de terceira idade, e lá na igreja, sempre nós fazemos
uma atividade com eles, né? E os profissionais de educação física que estão na igreja, nós nos unimos, a gente vê qual a proposta do dia, da tarde ou da manhã, e aí a gente faz uma coisa específica para eles. Essa ideia é muito bacana. Eu me encontro com terceira idade e crianças, são esses as minhas duas idades que eu me encontro. Realmente, eu amo. E a minha área realmente é recreação. Eu amo, eu gosto, eu me encontro. E nessa proposta que a igreja passa, a gente pode ter um encontro com eles e a gente percebe que muitos deles já frequentam academia, alguns fazem agora tem aqui em Maringá várias praças que tem os aparelhos, né? E a gente percebe que vários participam desse local, e é assim, e essa é a minha contribuição, no caso da pergunta do colega, e a minha contribuição com a terceira idade é essa. Eu nunca consegui entrar em academia, com terceira idade ou outra coisa qualquer, mais especificamente nessa questão, na igreja, ok? Beleza, obrigado, Elileia. Mais alguém aí? A Elileia tocou no assunto das famosas ATIs. Isso é um tema para discussão aí de talvez mais do que uma aula nossa, mas nós podemos abrir também para discussão. Eu tenho alguns pontos a falar sobre essas famosas ATIs aí, né? Não é o foco de hoje, eu acho que também a gente demanda um pouquinho mais de tempo, mas eu gostaria de ouvir os outros colegas aí que já trabalharam com idosos, dentro do que o Rogério colocou, que estou achando extremamente pertinente essa discussão, e torno a dizer, vocês lerem trabalhos, vocês buscarem informação científica, vocês não precisam de mim, as informações estão aí, né? Hoje, mais do que nunca, nós temos diferentes bases de dados para buscar, mas o importante, que é como o Rogério colocou, e foi muito feliz na colocação, é como colocar essas discussões em prática, né? Como mudar a realidade nossa profissional lá na academia do interior, na cidade mediana, cidade pequena, como mudar isso, né? Então, eu vejo que eu estou alcançando meu objetivo em relação a isso, porque ler os artigos vocês leem a qualquer momento, eu poderia mandar para vocês e ponto final. E o objetivo da minha aula não é só esse. Mas vamos lá, abrir para mais outras pessoas aí, quem quer se pronunciar? Não? Beleza. Vamos dar continuidade, então, nos slides. Cadê? Opa, aí. E aí o artigo 25, está aparecendo para vocês aí? Não. Tá não. Opa. Não, pera lá que eu fiz alguma besteira aqui. Aí, agora vai. Pronto. Agora tá, né? Não. Agora tá. Tá. Beleza, então tá aqui, ó. Peraí. Aí. O poder público apoiará a criação de universidade aberta. Então, essa universidade aberta, na verdade, vocês já ouviram falar, é aquela famosa UNAT. Já ouviram falar? Universidade aberta para terceira idade. Sim ou não? Sim. Não nós temos, né? Sim. Se não me engano, é uma proposta do governo federal, se não me engano, acho que é âmbito federal, e a Unespar ainda não tem, tem em Curitiba ou Paranaguá. Não tem. Oi? Não tem, né? Tem. Eu sei que é uma estrutura bem bacana. Sim. E eles não trabalham só com exercício físico. Eles trabalham com diferentes atividades. Até culinária, corte e costura. Então, realmente, é nesse sentido que esse artigo 25, eu vejo que isso funciona muito bem. Pela experiência que eu presenciei desse UNAT, tá? Então, só que eu vejo que, talvez na nossa área, poucas pessoas vão atrás disso, poucas pessoas procuram isso enquanto estão na graduação. Eu falo porque, por exemplo, eu na minha graduação nunca ouvi falar da UNAT. Eu fui descobrir depois, em paralelo, fazendo mestrado, estando ali na pós-graduação, conhecendo um professor ou outro, que aí comentou sobre a famosa UNAT. Então, eu vejo que nós, enquanto formadores de opinião, precisamos
mostrar para quem está, principalmente para quem está na graduação, que oportunidade de estágio, por exemplo, de que existe essa brecha, esse trabalho promovido aí pelo poder público. Então, esse artigo 25 eu trouxe porque realmente isso acontece na universidade, tá? Nas universidades. Então, isso é no país todo. Não vou dizer que são todas as universidades. Por exemplo, a Unespar está brigando para levar agora para Paranavaí. Eu sou o vice-representante disso, mas tem que apresentar todo um projeto, eu ainda não estou a par de tudo como tem que ser feita a parte burocrática, mas existe, e esse trabalho é muito bem feito. Não sei se alguém já teve experiência com o NAT e queira compartilhar, senão a gente passa adiante. Eu não tenho muito o que dizer, porque eu nunca trabalhei dentro da UNAT, mas eu sei que é um trabalho bem bacana e bem amplo. Eu sei porque idosas que participavam do nosso projeto na UEL, elas participavam da UNAT. Então, elas tinham desde uniforme, as atividades de corte e costura, alguns passeios organizados, envolvia muito bem a terceira idade. Eles tinham a hidroginástica, então, é um trabalho bem bacana, tá? Bom, em relação ao Estatuto do Idoso, esses foram os 2 pontos que eu achei mais cruciais para trazer para discussão. Mas, como eu disse, ele tem 70 páginas, então vocês fiquem bem à vontade aí para ler, e depois, na próxima aula, se quiserem discutir alguma coisa adicional a isso, a gente pode abrir, tá bom? Essa Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, de 2006, então, ela aprova a Política Nacional de Saúde, né, para o idoso, e a finalidade primordial: recuperar, manter e promover a autonomia e independência de indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios diretrizes do Sul. O alvo, então, seria o cidadão e a cidadã com 60 ou mais anos de idade. E aí, o que ele leva em consideração? Que o processo de envelhecimento ele é contínuo e intenso, existem inegáveis avanços políticos e técnicos na gestão da saúde, conhecimento atual da ciência, conceito de saúde para o idoso, o que é isso, né? Então, é uma condição que eles têm que ter, como a gente colocou lá atrás, autonomia e independência, do que mais ou menos por questão de doença, a necessidade de buscar a qualidade de atenção ao idoso por meio de ações fundamentais, especificamente promoção da saúde, compromisso brasileiro com a Assembleia Mundial para o Envelhecimento, e a falta de recursos socioeducativos e saúde para o atendimento ao idoso. Então, cada ponto desse aí, eles vão colocando lá. Então, as diretrizes: promoção de envelhecimento ativo e saudável, atenção integrada à saúde, estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade da atenção, provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde do idoso e estímulo à participação e fortalecimento do controle social. E aí vai. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa. Aqui eu abro um parênteses, tem até o programa, o núcleo, né, o NASF, né, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que uma das vertentes é o idoso, que eles trabalham, e inclusive até tem concurso público para isso, para profissionais da educação física. Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde do Idoso, para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. Promoção de cooperação internacional e nacional das experiências, e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, tá? Vejam bem, desculpa. Professor. Oi, desculpa, pode falar. A informação que eu tenho é que o NASF foi extinto. Ah, é? Eu tenho uma colega que ela trabalha no NASF aqui de Maringá, ela foi relocada. E qual o motivo? Não sei, foi algo, eu acho que foi uma iniciativa federal. Extinguiu, não sei. Não sabia, que pena, uma perda, né, para o sistema de saúde. Muito grande. De uma atuação profissional nossa, né? Porque o público principal dela era os idosos. Sim, isso, por isso que eu estou falando exatamente isso. É uma perda muito grande. E, assim, financeiramente o salário era muito bom. Era um trabalho de 40 horas e trabalhava dentro das unidades básicas de saúde. Então, até pessoal que era da graduação em fisioterapia trabalhava junto e fazia esse atendimento, né? Então, tinha um cuidado, como a Luana colocou, era muito, o público maior era a terceira idade. Então, era um trabalho bem bacana, eles faziam caminhada, exercícios localizados, porque como os trabalhos eram realizados nas UBS, o que eu observei de trabalho, na época,
fazia-se a caminhada, alongamento, às vezes uma atividade com bola, tudo dependia da boa vontade, da iniciativa do profissional de educação física. Mas era um trabalho bem bacana e, infelizmente, é uma perda aí para a nossa área. Mas, de qualquer forma, esse conteúdo aí também vou mandar para vocês vejam que eles têm algumas diretrizes, né? Só que eu fiquei curioso, porque na teoria tudo é muito bonito. Agora, na prática, será que tudo isso acontece mesmo, né, para a terceira idade? Por exemplo, estimula a participação e fortalecimento do controle social, né? E aqui eu vejo que a questão do controle social e também do convívio social. Quais estratégias nós temos visto aí para melhorar esse convívio do idoso com o restante da população? E essa fala fica até, talvez, pesada, porque o convívio com o idoso, parece que o idoso é uma pessoa fora do círculo do círculo social, né? E eu, particularmente, não tenho visto muitas estratégias para isso, para envolver mais o idoso, né? E aí, aqui, acho que a gente pode até abrir, quando eles colocam ali, cadê? Da ação, cadê? Aqui, nesse aqui mesmo. Opa, perdão. A busca da melhora da qualidade da atenção, e aí, aqui, acho que dá para a gente abrir para a questão das famosas academias da terceira idade. Eu não sei a data exatamente de quando começou a implementação das academias da terceira idade, mas eu queria escutar de vocês aí, o que vocês acham dessas academias da terceira idade implementadas aí no país todo? Eu acho que elas vieram para atender para os municípios para poder falar assim, não, estamos fazendo algo pelo idoso, sabe, vamos. E aí virou quase como uma aposta, né? O município que tem mais ATI é o melhor município, né? E saíram colocando as ATIs para todo quanto é lugar. Pelo menos na cidade aqui, que eu moro, a gente acaba vendo ATIs em praças que não tem uma árvore, não tem nem acesso, né? Ela está lá no meio da terra, no meio da praça, sem nem acesso àquela ATI. Mas eu vejo que o município considera isso como um atendimento numa política nacional, que não é, lógico, a gente sabe que não. Eles pensam só na questão estrutural, né? Eu sei que você deve ter muitas ressalvas para fazer aí sobre a ATI, quanto à forma de, não só estrutural, mas também de atendimento, de ter ou não ter algum profissional, de ter o acompanhamento, de ter uma prescrição, e tanto. Eu acho que se a gente for entrar no mundo da TI, nós vamos, é o que você falou, acho que rende mais de uma aula aí. Mas trazendo só para o lado da política nacional, eu vejo que talvez ela atinja 10% do seu objetivo, que em alguns locais talvez ela funcione bem, né? Mas pelo município aqui eu diria que ela atinge 10% em um único local que ela é bem centralizada, né? Que é uma praça que tem aqui no lago e funciona bem ali, mas também sem o profissional, estou dizendo só estruturalmente, né? Não estou dizendo nem com atendimento profissional. Então, em termos de estrutura, eu vejo que as ATIs elas vieram para dar um alívio para os municípios, no sentido, olha, não, nós temos 30 ATIs, tem prefeito que adora falar isso, né? Nós temos 50 ATIs, nós temos 100 ATIs espalhadas pela cidade, mas quantas funcionam efetivamente, como eu acho que é o que você vai dizer, né, Matheus? Com um profissional, com pelo menos uma orientação, com pelo menos local adequado. Tem ATIs que, como eu disse, é no meio do nada. Como que você vai fazer uma atividade física numa ATI que não tem uma árvore no verão? Você não consegue nem tocar no equipamento, né? Porque ferve, é metal, né? Ele ferve, é muito quente. E eu acho que os colegas aí também devem compartilhar, eles vão falar aí. Que tem ATIs, tem umas que eu tirei foto aqui na cidade, nós tivemos alguns TCCs já que avaliaram as ATIs aqui da cidade, né? Não fui eu que orientei, mas eu participei da banca. O levantamento das ATIs, as fotos de acessibilidade à ATI,
Cara, é absurdo, né? Que os gestores políticos transformaram a ATI. Eles transformaram, talvez, em voto, tentando puxar voto, tentando atender uma política nacional e puxar voto, para dizer, olha, não, aqui na cidade a gente cuida de idoso, nós temos 100 ATIs para uma cidade de 30 mil habitantes. É quase isso mesmo, né? Mas eu sei que você deve complementar a hora que você entrar na atuação profissional, e a coisa é mais pesada ainda. Mas estou falando só na questão de política mesmo. Mais alguém quer fazer um comentário aí? Francisco, tá calado aí hoje? Vai lá, Rogério, puxa a fila aí. Então, sobre a TI, cara, eu tenho duas coisas que eu vou compartilhar com vocês que já tive experiência sobre. A primeira, em 2006, acho que 2007, 2008, eu fazia parte da Secretaria de Esporte de Paranavaí e a gente começou a implementar ATIs pela cidade. Foi um pedido direto do prefeito, que ele participou de uma gestão, de uma reunião, vamos dizer assim, com o governador, e o governador pediu para todos, isso eu falo do Paraná, tá? O governador pediu para todos os prefeitos teriam que colocar uma dessas ATIs da sua cidade, tá? Foi uma recomendação, vamos dizer assim, entre aspas, do governador da época, que era talvez o Requião, não lembro agora quem era a gestão dele que pediu, né? Não foi especificamente o governador, mas a gestão do governador pediu para ter essas ATIs em todas as cidades. E só que eles não passaram recomendações. Eles falaram: ó, vocês vão receber algumas ATIs, o governo vai mandar algumas de brinde para vocês colocarem onde vocês desejarem. Vocês vão fazer a ATI e vocês direcionam. Só que, tipo, ele não deu um preparo para a galera usar essas ATIs. Ele deu as ATIs, certo? Tipo, até então era uma coisa nova. Ninguém sabia bem, tipo, tinha lá algumas cidades que tinham usado, tinha seus efeitos e tal, mas a grande massa não sabia como utilizar isso de forma efetiva, né? E a gente teve que inserir essas ATIs pela cidade, e o detalhe, não foram os profissionais de educação física da Secretaria de Esporte que escolheu onde você colocaria essas ATIs. Foi o pessoal de engenharia do município, certo? E, tipo, quando a gente pensou em falar, vamos colocar naquela praça, os caras já tinham colocado em outra, certo? Tipo, liberou, falaram que era para colocar e acabou. Tipo, não teve assim, vamos procurar a Secretaria de Esporte para ver realmente onde vai ficar. Eles simplesmente foram colocando pela gestão, certo? E isso eu vejo que foi um grande erro assim que aconteceu ali, certo? Passou mais uns 2, 3 anos, eu passei um concurso em Toledo, fiquei lá, e lá também foi feito o mesmo processo, só que lá foi feito um pouco diferente. Como teve concurso do município para a galera ser instrutor, né? Professor de educação física mesmo. Cada TI que eles colocaram na cidade, eles disponibilizaram um professor para ficar nesse período, na TI. No caso, sei lá, das 6 da tarde era horário de pico, pessoal, mas tinha um professor de educação física que ficava nessas praças. E foi bem efetivo, assim, era bem movimentado, tipo, sempre tinha idosos procurando essas ATIs ali. Claro, tinha uma instrução não tão, vamos dizer assim, específica para idoso, mas tinha, né? Tipo, pelo menos tinha um profissional habilitado para recomendar ali, não deixar a pessoa fazer macaquice lá, né? E coisa do tipo. Porém, essa implementação de ATIs, ela passa por um problema político também. Por quê? Porque teve uma gestão que introduziu. Essa gestão saiu do município, certo? Essa gestão foi trocada por outra na próxima eleição que teve. E a próxima eleição que assumiu, ou a próxima gestão que assumiu o município, eles não se preocuparam muito com essas ATIs, certo? Porque eles não vinham com a mesma coisa, eles não sabiam mesmo que sabia a gestão anterior. Porque normalmente o que acontece quando tem eleição, para quem não tem tanto contato político? Teve uma nova eleição, normalmente eles trocam tudo.
trocam secretaria de tudo, trocam os principais ali que gerenciaram. E esses caras, que eram, por exemplo, secretário de esporte do município, que sabia sobre isso, se ele é trocado, ele não fala as coisas, tipo, ele não vai lá e passa um relatório pro sucessor, ele simplesmente sai, entendeu? Normalmente nem é cara do esporte também, ou da área que ele tá, e não tem essa gestão. E o que acontece com as ATIs a partir desse momento? Elas passam a ficar obsoletas, certo? Tipo, deixa lá, o pessoal já vai lá mesmo, não precisa de ninguém específico. E cidades menores, cidades pequenas, que eu tive acesso aí, com 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, elas tiveram um problema maior, porque elas receberam as ATIs, podem ver que qualquer cidade que você for tem ATI, mas nunca em bons estados, ela tem uma ATI, tem montado em algum lugar, tá? Essas ATIs estão lá, mas eles nunca tiveram um profissional para orientar ninguém. Tipo, eles simplesmente colocaram porque foi uma determinação de uma época X, que deve até ter alguma coisa naquela gestão de políticas públicas, deve ter alguma coisa inserida, teria que ver, tá? Mas é uma coisa que ficou bem perdido, assim, vamos dizer, ficou à deriva, tá? Alguém lançou porque era bom, visitou algum país europeu, coisa do tipo, igual as bicicletas que ficaram na cidade. Não sei se quem lembra, teve um período, algumas cidades começaram a colocar bicicleta para os munícipes poderem pegar um canto, colocava em outro, poder ter essa parte gratuita. E ela foi... você não vê mais isso no interior do Paraná, pelo menos aqui eu não vejo. Por quê? Porque por causa que foi uma ideia de alguém isolado, tá? Não foi uma coisa que foi pensada para se fazer, tá? E as ATIs, elas caminharam pelo mesmo lugar. Algumas cidades ainda conseguiram resgatar ali, deixar essas ATIs funcionando de certa forma, mas você pode perceber, tipo, aonde você for, essas ATIs ou estão vazias, ou estão com pessoas com uma índole por perto, que você fica com receio de querer usar, ou estão abandonadas mesmo, tipo, que não tem tanto uso assim, né? Ou já estão depredadas, né? Que o pessoal levou alguma coisa de metal embora para levar de exemplo, quebrou, foi lá, pichou, coisa do tipo. Então elas ficaram, vamos dizer assim, muitas gestões veem essas ATIs como uma pedra, certo? Aquela situação que a galera pegou, colocou, e depois quem teve que assumir depois não tinha preparo nenhum, não sabia nem para que servia e deixou de lado, né? Então é a visão que eu tenho das ATIs, não que a visão, a ideia talvez que o pessoal tentou fazer parecia boa, certo? Ter um espaço para o idoso poder fazer, o idoso em geral, a população em geral fazer ali umas atividades ali, mas não, a galera não comprou a ideia, né? Posso colocar uma participação, professor? As ATIs aqui, acho que Maringá foi uma das primeiras cidades que desenvolveram esse projeto. Esse foi um projeto que, primeiramente, foi tirado da China. Então, assim, o prefeito de Maringá visitou, e mais uma comissão visitaram não vou saber a cidade específica na China, mas foi lá deve ter sido Pequim ou ali perto, uma cidade menor. Então, assim, eles trouxeram esse trabalho para Maringá ATI, tanto que eu acho um projeto fantástico, só que eles não sabem explorar esse projeto. Eles deveriam trabalhar de uma melhor forma. Porque no começo, eles designaram alguns estagiários, e acho que do mesmo jeito que a gente estava abordando a situação nas academias, acontece nas ATIs. Normalmente são estagiários que não estão preparados para lidar com esse público. Então, eles era 1 hora, acho que por dia, ou 2, 3 vezes na semana, 1 hora específica, e passavam as orientações para os idosos. E aí, no demais tempo, quem utilizavam era o público normal, ou viravam quase brinquedo para as crianças. Mas, mesmo assim, eu acho que é muito produtivo. Eu acho que é melhor a gente ter algo que aborde esse público do que você não vender uma imagem ali mesmo que seja para a parte política. Então, eu acho que as ATIs aí, aqui em Maringá, elas são bem conservadas. Toda ATI ela tem uma manutenção semanal.
Então, essa parte aí, ela é bem conservada. Eu acho que não vai ser prejudicial à saúde dos idosos, mesmo eles trabalhando sozinhos ali. Eu passo muito por esses espaços e vejo os idosos trabalhando de forma errada, de forma precipitada, e assim, às vezes, pelo nosso ímpeto ali, a gente sempre quer ajudar, mas lógico que você não vai conseguir abraçar todo esse público. Então, assim, era um público para ser melhor trabalhado, uma forma melhor para ser abordada. Quanto ao assunto lá anterior da academia, aqui na academia que a gente trabalha, tem um projeto específico para os idosos, só que não é dentro da musculação. A gente aborda esse trabalho dentro da musculação, mas tem o público idoso dentro da musculação, mas a gente tenta focar em outras atividades que a gente consegue fazer um trabalho com grupos coletivos. Por exemplo, na hidroginástica, que é o principal, que é o foco carro-chefe da academia para idosos, que tem um público muito alto. A parte do masculino, que a gente tem o personal soccer, que aí não é só para idosos, é quase ali a partir dos 50 anos, 45 anos, também que a gente tem um público grande. O beach tênis, que está tendo uma aderência grande desse público também, acima dos 45, 50 anos, que eles têm um trabalho de mobilidade. E as aulas de ginástica específicas para a terceira idade, que aí é onde que tem um valor ali, uma promoção, um valor específico para essa terceira idade. Então, assim, que há praticamente 95% aí que são mulheres. Então, essas aulas de ginástica, ali é um horário específico também, é um horário que não tem movimento, que é o horário das 2, 3 horas da tarde. Então, é um horário específico, um valor diferenciado, que abrange essa população. E uma questão dos idosos na musculação que foi abordado aí, das academias, por que não pode ser específico? Que eu vejo sem ser um trabalho coletivo, você já começa a ficar deficitário. Então, acho que é um dos maiores problemas de hoje você abrir um espaço específico, uma academia específica para a terceira idade. Outra questão é que você vai ter que colocar um profissional muito capacitado para isso, porque os idosos eles têm uma exigência muito alta. Então, assim, para você trabalhar com eles, com todas as exigências, você tem que estar preparado para isso. E aí, hoje, eu não vejo a graduação, eu acho dificilmente uma universidade tem uma graduação que vai capacitar esse aluno a estar trabalhando, saindo da faculdade, já trabalhando com esse público. É um público que precisa de uma especialização e precisa ser trabalhado de uma forma especial. Beleza, mais alguém? Eu posso colocar, professor, porque eu estava no notebook e estava todo travado. Fica à vontade, Cleverson. Vou falar dos outros assuntos que eu não consegui falar. Com relação à formação, professor, eu discordo que eu acho que não tem a formação, porque a maior parte dos cursos tem a disciplina de atividade física e saúde que aborda a forma de trabalhar com idoso. O problema que eu vejo é o desinteresse dos alunos em geral. Eu mesmo tinha alunos na minha sala que eu escutei um absurdo de um cara que, graças a Deus, com perdão na palavra, aquela coisa nem está na área mais, ele falando que não, que trabalhar com cardiopata, diabético, idoso é tudo igual, não muda nada, você monta o mesmo treino, sendo que a gente estava tendo a disciplina bem na época, mas ainda bem que com o percorrer da vida aí, ele não está na área acadêmica. Então, eu não acho assim que a gente não tem uma formação. O que falta é interesse do aluno de buscar conhecimento, porque como se diz, a receita de bolo é dado sim na graduação, porque eu tive disciplina de atividade física e saúde, acho que quase todos os cursos de graduação têm, desculpa, não foi atividade física e saúde, eu tive a disciplina, tive de atividade física e saúde, que abordou alguma coisa disso, também tive atividade física para populações especiais. Daí, com relação às ATIs, eu vou colocar o meu ponto de vista que eu acho. Na cidade de São Paulo, na capital, não existe, posso até ser que tem ATIs, eu não conheço, mas quando eu fiz a disciplina de atividade física e saúde, que eu fiz um trabalho do Rinaldi, nós abordamos isso aí. Em São Paulo, nas regiões periféricas, existem academias próprias para a população, não só para idosos, tá? Então, são academias equipadas mesmo, que têm aparelhos. Eu lembro que eu conheci uma, que estava até fechada o dia que eu fui, mas eu vi por fora, que fica no Parque Ecológico do Tietê.
Então, lá tem academias por bairros. Eu vi uma debaixo de um viaduto, que tinha também na Moca, que era toda estruturada, com aparelhos, ela foi feita debaixo de um viaduto. Então, na minha opinião, essa é a minha opinião, tá, professor? Eu acho que valeria muito mais, em vez de investir nessas ATIs que ficam jogadas ao esmo, que não tem um profissional para orientar, que às vezes o idoso vai lá e pode se lesionar, você escolher uma determinada quantidade de bairros que tem uma maior incidência de pessoas carentes e montar uma academia que seja mais simples assim, mas que tenha aparelhagem. São Paulo, capital, que é uma cidade grande, tem isso, porque eu pesquisei na internet e eu vi com meus próprios olhos quando eu estive lá a passeio, não foi nem a coisa de pesquisa nem nada, né? Então eu acho assim que em vez de você gastar colocando 40 TIs na cidade, você vê os bairros que têm uma incidência de pessoas mais carentes, né? E você colocar essas academias nesses locais. Daí, nesse caso, tentar chamar os idosos, né? Lá em São Paulo eles têm esse trabalho, porque eu vi realmente, né? Bem, esse é o meu ponto de vista, né? Seria isso. Beleza, Cleverson. Mais alguém aí? Sobre as ATIs... Eu gostaria de falar depois, tá? Tá. Vamos lá? Posso falar? Sobre as ATIs, dei uma pesquisada rápida aqui e acabei caindo no site da Prefeitura de Maringá, né? E, ao que me parece, Maringá explora muito bem esse nicho. Inclusive, eles postaram uma matéria aqui que Maringá ganhou o selo de cidade cidadã, né, na Câmara dos Deputados. Como que eles ganharam esse selo, né? Montaram uma equipe com profissionais da educação física e da nutrição, que acompanharam 427 frequentadores de 4 ATIs, né? Jardim Iguaçu, Internorte, Parigô de Souza e Quebec. Eles acompanharam estes frequentadores por 1 ano e eles analisaram pressão arterial, glicemia, peso, altura e a frequência das atividades físicas, hábitos alimentares e a percepção da qualidade de vida dessas pessoas, né? E o que eles conseguiram identificar, né? Que houve uma adesão de 300 pessoas ao dia nas academias, com a vantagem de mostrar aumento na satisfação da prática de atividade física pelos frequentadores. As pessoas acompanhadas tiveram uma redução de 5% no IMC, e a maioria dos idosos confirmou também a satisfação de poder frequentar as ATIs, porque eles se sentem mais dispostos e mais conscientes da prática da atividade física, da importância da prática da atividade física. Outros 2 aspectos importantes apontados pela pesquisa foi a possibilidade de socialização desses idosos e a necessidade de melhorar a alimentação. E aí o ponto final aqui, eles fecham que muitos dos frequentadores, eles moravam sozinhos ou com companhias que não eram da mesma idade, filhos, netos, enfim. E as ATIs vêm proporcionando a possibilidade deles socializarem com outros idosos, com outras pessoas da mesma idade. E aí entra aquela questão de troca de experiências, enfim. Então, eu acredito que nas ATIs realmente exista o ponto político. Muitas cidades aí acabam implementando elas apenas para angariar votos, né? Os governantes veem uma oportunidade de dizer que estão oferecendo algo novo para a população. Só que tem o ponto, né? Quando ela é bem explorada, eu acredito que seja uma ferramenta muito bacana, que pode ser que não melhore significativamente alguns indicadores de saúde, talvez, mas o fato do idoso ter um local específico para ele comparecer ali, para ele encontrar seus pares, isso já é muito importante. Beleza. Ô, Rodrigo, só fazer uma complementação, professor. O Rodrigo citou essas ATIs, né? Mas, por exemplo, eu escolhi nossas ATIs que eles falaram aí, uma eu conheço que é próxima da minha casa. A do Quebec é do lado da Unidade Básica de Saúde. Então, eles fizeram ali realmente, assim, é uma ATI que eu vejo que é diferenciada, porque fica ao lado da UBS do Quebec, né? Mas, inclusive, essas daí que eles colocaram como ponto para a pesquisa do estudo que eles fizeram aí, foram as ATIs próximas à Unidade Básica de Saúde. Mas tem umas ATIs em Maringá que estão jogadas a esmo, porque eu vejo. A própria da UEM mesmo, uma que tem lá na UEM, lá perto da estação climatológica, tá abandonada. Os noinha vivem indo lá. Bem, né, gente, do meu ponto de vista, eu acho interessante, sim, ter as ATIs, né? Só que essa pesquisa que eles colocaram, essas ATIs aí, são ATIs específicas, próximas à Unidade Básica de Saúde, que tem uma estrutura diferente. Não é que tem uma estrutura diferenciada, mas ali tem
é próximo da UBS, acho que por causa disso também que eles conseguiram uma adesão grande, porque não é a realidade de outras ATIs que eu já vi, porque eu conheço essa do Quebec, que ela é próxima do onde meu apartamento onde eu moro. Então, eu acredito que vá muito disso também, do local, da localização da ATI. Como o Rogério colocou há pouco, muitas vezes as ATIs são colocadas sem fazer uma análise do local, sem consultar as pessoas que são especialistas, digamos assim, na área, acabam colocando ali por colocar mesmo, né? Para dizer que tá lá, a pessoa vai se ela quiser. Então, eu digo que tem as duas vertentes. Você acaba colocando num lugar que ela não vai ser muito útil, então acaba sendo um tiro no pé, digamos assim. Mas, ao passo que você consegue analisar e colocar no local que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, aí sim é um programa vantajoso. Então, tudo depende de como você vai explorar essas possibilidades, né? Mais alguém? Acho que a Lilé queria falar, né, Lilé? Sim, professor, o que acontece é que aqui em Maringá, quando iniciou, foi em 2006, foi. E eles colocaram como um programa para que o foco, a priorização seria a promover a saúde e prevenção, né? E aí eu acho muito interessante a ideia, como os colegas falaram, eu acho que a gente poderia resgatar, mas com outros profissionais, eu acho que uma parceria, eu acho que é muito interessante. Eu que venho, como disse para vocês, de Belém, não tem tudo isso. Aqui em Maringá, eu cheguei a um paraíso. Se eu for, assim, comparar, né? Lógico que é bem diferente, né? A Maringá é um bebezinho comparado com Belém, na questão de estrutura e tudo mais. Mas essa questão, esse espaço que foi dado, eu acho que aqui em Maringá, se fosse resgatado com profissionais da área, porque eu creio que a nossa profissão também, ou nós profissionais, às vezes nós somos bem desunidos, né? Também é uma outra questão. Mas quando a gente se une com outros profissionais, como o pessoal da nutrição, fisioterapeuta, poxa, porque, como o colega falou, a conscientização, a socialização aliado com a alimentação, é tudo que eles, pelo menos a maioria dos idosos precisam. Eu convivo com meu pai e com a minha mãe. Ele tem 82, minha mãe 82, meu pai 84. Eu gostaria, como profissional da área de educação física, que eles até frequentassem qualquer espaço para fazer atividade física, como eu gostaria, mas eles não podem, ultimamente eles não podem, e também nunca fizeram. Mas quando jovens, meu pai era atleta, minha mãe nunca entrou nessa área. Mas, assim como eles, existem outros idosos que não frequentam por dois motivos, porque não estão conscientes, né, e acho que isso é uma brincadeirinha, aquilo que colocaram lá, no caso, na praça ou em qualquer local. Eu moro perto de uma, aqui no centro, e eu acho que é bem cuidada, mas quando eu passo, de vez em quando eu vejo crianças, até animais, a criança tentando colocar um animal lá, cachorrinho, alguma coisa assim. Então, a gente vê que o pessoal que era para, no caso, frequentar, que era o objetivo, não frequenta. Agora, eu creio que se a gente resgatasse essa ideia, poxa, seria muito bacana. Agora, também eu queria colocar um outro ponto que foi colocado, que tinha profissionais na orientação dessas ATIs, né, aqui em Maringá. Teve um dia que eu cheguei com a minha mãe, e aí eu perguntei para o profissional se ela poderia participar. Aí ele falou, não, porque tinha que fazer inscrição na prefeitura, porque tinha que fazer algumas avaliações e tudo mais. Aí eu fiquei assim meio chateada, porque isso foi logo no início, que eles tinham colocado profissionais. Aí eu, poxa vida, e eu estava lá, tipo assim, para ficar ajudando a minha mãe a orientar. Ele poderia sair de lá de perto, eu só queria utilizar o aparelho, vamos supor, naquele momento. Mas como ele estava utilizando com umas 3 ou 4 idosos, aí falei, tá, mamãe, então vamos embora e tal. Então a gente saiu. Mas, tipo assim,
se colocar um profissional para orientar esses idosos que já estão pré-estabelecidos, é uma coisa, e outro profissional, talvez para receber os que querem fazer, também seria um outro ponto. Aí, mas eu acho que é muita coisa para a gente discutir, tem tantas ideias, mas é isso. Mais alguém? Bom, eu vou fazer a fala até para a gente fazer o fechamento, tá? Muito bacana os posicionamentos de vocês. Várias coisas que vocês comentaram, eu concordo, e aí eu vou me posicionar também em relação a isso, mas também tentando fazer um fechamento, tá? O Rogério trouxe vários elementos importantes aí, o Rodrigo acabou de ler trabalhos feitos, eu mandei aqui na mensagem, por curiosidade, fui digitar no Google Acadêmico e achei, inclusive, um trabalho de colega meu aqui, que é o Alex e o professor Edilson, né, se não me engano, é uma dissertação de mestrado da Unopar, então, com a proposta de um manual para trabalhar, tá aí, 2017, então é uma coisa nova, e o que eu vejo é da seguinte forma, tá? A minha fala vai, às vezes, puxar alguma coisa do Rogério, uma coisa do Rodrigo, do Cleverson. Primeiro, eu não sei a origem, o que motivou as ATIs, a construção das ATIs. Acredito, se fosse para dar um chute, de que seja uma ideia trazida de outro país, e o Rogério deu exemplo das bicicletas. Eu, particularmente, e não é contra vantagem, mas particularmente usei as bicicletas, e na Europa, por exemplo, as bicicletas são muito utilizadas e muito bem utilizadas, não só para passear na cidade, mas principalmente como trabalho. As pessoas pagam lá 2 euros e conseguem utilizar durante o dia todo para se locomover para o trabalho. E eu vi isso acontecendo. Mulheres de saia, por exemplo, toda formal, né, provavelmente trabalha em algum escritório, e indo trabalhar, homens de terno e gravata, indo trabalhar e usando as bicicletas. E lá realmente as pessoas utilizam. Eu utilizei bastante nas oportunidades que eu tive de estar fora do país, e me ajudou muito para conhecer, por exemplo, Londres. Então, eu usei a bicicleta a cidade inteira, praticamente. E o sistema é muito bacana. Não sei quais os motivos, aqui em Londrina, por exemplo, Arapongas, muito menos, não teve instalação dessas bicicletas. Parece que em Maringá, parece que teve, o comentário aí, eu desconheço. Mas a ideia das bikes é muito legal, tá? Voltando ao assunto das ATIs, o que eu vejo do problema, que é o que o Rogério colocou, é a falta de continuidade. Cada gestão encara de uma forma as ATIs. O que eu vejo que poderia ser como solução, talvez, primeiro, fazer parte da gestão pública, seja municipal, estadual, independente de governo que assumir, se é lá do A, lá do B, lá do C, mas fazer parte, igual o exemplo, o SUS faz parte, o SUS funciona independente do governo. Por que não as ATIs não funcionam independente do governo? Né, independente da troca de governo. Então, entra lá, por exemplo, entra lá o João agora, e o João é todo moderno, o João é formado em educação física, e o João puxa o lado das ATIs. Aí, durante 4 anos, o negócio funciona. Tem estagiário, tem formado, etc, etc. O João saiu, entrou o Marcelo, acabou. O Marcelo não acha que é uma besteira, foi um jogo político, e por conta disso, por crenças políticas, ele abandona simplesmente as ATIs. Então, o primeiro ponto que eu vejo deveria fazer parte de uma política permanente, esses espaços. Como alguns colocaram aí, na minha concepção, é melhor se movimentar do que ficar parado. Agora, o ideal que eu vejo para as ATIs, por exemplo, ou partir de um plano permanente, como eu coloquei, e aí seria exemplo, olha, existe a Secretaria de Esporte de cada cidade. Então, dentro do plano da Secretaria de Esporte, deveria haver a contratação, por exemplo, de um formado ou mais em educação física, e atuar juntamente com estagiários para, por exemplo, estou fazendo aqui confabulações, tá?
em períodos específicos do dia, porque como é um espaço público aberto 24 horas, não dá para se manter, é inviável se manter financeiramente um profissional ou vários para o dia todo. Então, talvez, cada cidade, cada região ter a sua realidade. Então, vamos supor que a nossa cidade tenha 20 ATIs. Fazer uma pesquisa, um levantamento, de quais os horários que geralmente tem um maior fluxo de pessoas. E tentar colocar lá um profissional, de preferência, para atender essas pessoas. Então, exemplo, manhã, tarde e noite, ou início da noite. Um horário lá de 2 horas em cada período, vai ficar um profissional, e não acontecer igual aconteceu com o pai da Elileia, ou a mãe da Elileia. As pessoas que se aproximarem, especificamente os idosos, mas isso poderia ser aberto até para a população em geral, essas pessoas saberem, olha, nesse período, segunda, quarta e sexta, ou todos os dias, eu não sei como seria a logística, mas que tivesse orientação. Atender 24 horas todos os dias da semana, vejo, é inviável, talvez impossível, mas em alguns horários específicos da semana, né, seja padronizado para todas as ATIs, ou de acordo com a procura de cada ATI, o que for mais coerente, para realmente a coisa funcionar. Então, o idoso saber, olha, a ATI que tem do lado da minha casa, ela, segunda, quarta e sexta, a Luana está lá atendendo das 8 às 10 da manhã. Então, eu vou lá para receber o atendimento. Lógico que é aberto ao público, a pessoa pode em qualquer horário, mas se ela quiser um atendimento de qualidade, um atendimento direcionado, ela sabe que a Luana vai estar lá de segunda, quarta e sexta, das 8 às 10 da manhã. Ponto final. Aí, a gestão da coisa poderia pensar, por exemplo, em fazer realmente, como se faz no SUS, um prontuário, uma anamnese com essas pessoas, uma avaliação física, para depois também isso se tornar até dados para reforçar a implementação de novas ATIs. Em paralelo, sendo uma proposta de gestão permanente, por que não fazer uma associação, por exemplo, uma parceria com a universidade, ou com as universidades, para que, por exemplo, a residência multiprofissional, que eu sei que a UEL atende. Hoje é minha irmã que está como temporária na UEL e trabalha nas UBS. O professor de educação física, ele orienta os alunos para cumprir, se não me engano, estágio dentro das UBS. Então, há essa ponte entre a universidade, por exemplo, e a sociedade. Então, pensando que a universidade detém do conhecimento científico para melhor atuação na prática, por que não fazer um link da universidade, por exemplo, com essas ATIs? E colocar os alunos estagiários para atuar, mas com qualidade. Né? Não só colocar a pessoa lá para ficar lá 2 horas plantadas e cumprir a carga horária dela. Exemplo, e sei porque a minha esposa é fisioterapeuta. Fisioterapia, eles têm estágio dentro do HU, do Hospital Universitário, e tem um professor lá dentro, estagiário de fisioterapia ou até mesmo de enfermagem. Eles não ficam sozinhos dentro do hospital, eles têm um acompanhamento de um professor. Então, o professor tem carga horária dentro do departamento para estar lá dentro do hospital fazendo os atendimentos, seja na fisioterapia, seja na enfermagem. Então, por que não a universidade fazer parceria com as prefeituras, ou até mesmo com o governo do estado, para ter essa orientação lá? Porque, realmente, jogar, entre aspas, as ATIs, independente se foram originadas por questões políticas, mas simplesmente jogá-las, por mais que se façam as manutenções semanalmente delas, pouco importa para a questão de saúde, ou se torna irrelevante se não há uma orientação. E quando eu falo de orientação, repito, não é o dia inteiro, mas em alguns horários específicos, de preferência os horários de rush, né, os horários que tem mais pessoas procurando, que haja orientação. Porque, senão, na minha visão, aquilo ali é um elefante branco. Melhora a saúde das pessoas que usam? Pode ser que melhore, mas não poderia ser muito mais do que isso, se tivesse uma orientação, e que fosse uma coisa permanente, né? E talvez colocar estrategicamente, como o Cleverson colocou, ao lado de uma UBS, talvez, ou em bairros que não tem UBS. Beleza, então vamos colocar numa região que seja inteligente estrategicamente, ou perto de uma igreja, por exemplo, onde a gente sabe que há um fluxo maior de pessoas, ou próximas ao mercado, e não para atender
talvez o que tem acontecido ao longo desses anos, para atender a Luana, que é vereadora da cidade, e quer colocar do lado da casa dela para fazer o merchan dela para a próxima eleição. Mas pensar na sociedade, não pensar no deputado, no vereador, no prefeito. Então, a história talvez precisasse ser começada a ser contada de forma diferente, como uma ação permanente. Haja vista aí, exemplo, as diferentes UBS, que são ações permanentes, que ocorrem independente do governo, de troca de governo. Então, eu vejo que um dos grandes problemas das ATIs é a falta de orientação. E aí, por exemplo, eu mandei esse trabalho aí, mas você vê que é uma iniciativa individual. Foi um aluno, provavelmente no mestrado, junto com os professores, que tiveram interesse em estudar isso aí e montar o manual. Foram lá, fizeram uma intervenção ou não, fizeram uma observação ou não, montaram um material, defenderam, beleza. Porém, cadê não é obrigação deles, mas vamos pensar, cadê a continuidade deles? Né? Para usar esse material como manual e capacitar. Se imagina nós, da educação física, tendo lá nas diferentes prefeituras, diferentes cidades, concurso público para educador físico, para gerenciar as atividades nas ATIs, seria mais uma oportunidade em saúde e para nós da área de educação física. E aí, talvez, mais adiante, fazer essa formação multiprofissional, alinhar, por exemplo, nem precisaria ser específico para as ATIs, mas alinhar o contato entre as ATIs e as UBSs, porque nas UBS tem psicólogo, tem os diferentes profissionais da saúde. Então, facilitaria esse link. Hoje, do jeito que está, apesar de alguns lugares ter bons cuidados, manutenção e tal, às vezes tem uma iniciativa individual para ter gente atendendo, etc., vejo que ainda precisamos avançar nisso. E quando eu falo precisamos, talvez não seja nenhuma atitude nossa, individual, olha, vamos começar cada um a atender uma ATI para divulgar esse trabalho. Talvez seja um caminho, mas no alto escalão precisa haver essa conscientização. Ou essa interrupção de ideia de que as ATIs são ações estrategicamente políticas, porque talvez tenha um baita de um potencial em termos de saúde, e eu acredito que tenha. Eu, particularmente, já manuseei alguns equipamentos. Meu filho, por exemplo, gosta de brincar, né, em uma ATI que tem próximo de casa, mas eu vejo que, apesar das limitações, como qualquer tipo de treinamento existe, ela é funcional, ela é interessante. E, lógico, vai chegar um dado momento em que aqueles equipamentos não vão suprir ou não vão conseguir melhorar a saúde daquele idoso, daquela pessoa. E aí a orientação daquele profissional olha, procure um ambiente que tenha condições de te atender com melhor qualidade, mais adequadamente. Mas, de maneira geral, as pessoas conseguiriam fazer os exercícios de maneira orientada. E hoje eu vejo, com a tecnologia, muito mais prático de alcançar as pessoas. Hoje poderiam ser feitos vídeos, exemplo besta, dos diferentes exercícios e divulgado nas diferentes redes sociais. As pessoas iriam lá e assistiriam. Hoje a gente vê, por exemplo, a pessoa viaja e tem personal, ela vai para qualquer lugar do mundo, ela recebe os vídeos do professor dele ou dela para fazer os exercícios em qualquer lugar do mundo que ela estiver, né? E agora, em pandemia, por exemplo, a minha esposa está recebendo orientações do professor de Muay Thai para fazer os treinos em casa. Então, por que não usar a mídia, né, para fazer, por exemplo, a orientação desses exercícios? Então, talvez em alguns dias da semana ter um profissional lá, presencialmente, mas recebendo as orientações. Hoje é muito mais fácil a pessoa ter um celular, um smartphone, né, do que não ter. Então, a grande maioria seria atingido. A pessoa, pelo menos, teria oportunidade de receber a informação. Agora, se ela vai usar ou não, aí já é um outro problema que foge ao controle. E como eu coloquei, por ser um espaço público, eu vejo que é impossível, em termos principalmente financeiros, de logística, ter uma pessoa 24 horas. Quantas academias vocês conhecem que são 24 horas? Né? São poucas. Por quê? Porque gera todo um custo, toda uma logística que inviabiliza. Mas pelo menos a pessoa saber, olha, no meu bairro, segunda, quarta e sexta, a Luana está lá das 8 às 10. Se eu quiser treinar, te receber pelo menos orientação para avançar no meu treinamento, nos meus exercícios, mudar os exercícios, a Luana vai estar lá.
E aí, o dia que eu não puder ir no horário da Luana, eu vou em outro horário, mas eu já estou orientado, já sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, eu acho que, para fechar a ideia das ATIs, o grande problema é a falta de orientação. Tem exercícios ali que são difíceis de fazer, e são cansativos. Não sei se vocês já pegaram para brincar, mas tem um lá que eu não sei como é que chama, do esqui, não sei se é do esqui, não sei os nomes, mas ele cansa. Você fazer ele 10 minutos desse aí, como está no manual que eu mandei para vocês aí, é cansativo, isso aqui dirá para uma pessoa mais, fisicamente mais debilitada que nós. Então, de maneira geral, consegue atender, talvez, a população na grande massa, mas eu vejo que falta investimento em mão de obra qualificada, e no caso, puxando a sardinha para a nossa profissão, de pessoas para atenderem em momentos estratégicos, para orientar essas pessoas, seja idosos, ou seja, qualquer outra faixa etária. Então, eu vejo que, porque também controlar e proibir as pessoas de participarem, eu não vejo como uma boa ação. A ideia, lógico, talvez tenha sido inicialmente a terceira idade, por isso chama TI, mas por que não atender outras populações? E aí acaba sendo utilizado esses espaços para quem gosta de fazer uma pesquisa, ou para quem quer fazer um trabalho de personal e acaba tendo aquilo ali, vou usar, né? Mas não é uma ação permanente, não vem de uma deliberação de cima para baixo, que eu acho que é o que falta. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Beleza? 12h14, vamos almoçar. Gostei muito hoje da aula, acho que foi bastante produtiva, as discussões estão sendo cada vez mais calorosas, no sentido de as pessoas se manifestarem, né? Talvez traga até um gostinho maior de estar presencialmente. É ruim quando a gente fala e fica, entre aspas, pregando no deserto, só a gente falando. Então, agradeço muito as manifestações aí, espero que elas continuem assim, independente das divergências de opinião, acho que é assim que a gente cresce, fazendo os apontamentos, as considerações, e pelo menos dando oportunidade de reflexão do que as pessoas colocam em termos de opinião. Eu acho que é assim que a gente cresce. Beleza? No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem em casa, e até a semana que vem. Semana que vem nós vamos ter um convidado especial aí, para tratar sobre um tema específico. Eu pedi para ele escolher um tema, é um professor da Unicesumar, em Maringá, professor Daniel Vicentini, talvez alguns conheçam, trabalha também com a terceira idade, e eu pedi para ele escolher um tema, para ele discutir conosco. Tá? Aproveitando, só para a gente finalizar, eu mandei para vocês um encarte, um folder, não sei nem se o termo mais jovem é folder, do treinamento resistido, que o Alex vai falar dia 16 de junho, 16 de junho, se eu não me engano, acho que é uma terça-feira, 7 horas da noite. Deixa eu confirmar aqui. É uma terça-feira, 7 horas da noite. Se porventura vocês conseguirem participar, pelo menos a grande maioria, eu posso até contabilizar como meia aula dada nossa, eu vou participar. É uma terça-feira, das 7 às 9. Ele é um cara que trabalha com terceira idade. Vocês olharem as minhas poucas publicações, ele é um dos principais, está praticamente em todas. Então, ele é muito bom na terceira idade. Ele foi do programa da UEM-UEL, fez o mestrado com universitários, treinamento com pesos, e depois fez o doutorado com idosas, deu continuidade no projeto lá, que eu comecei em 2012, e com certeza o que ele vai abordar vai contribuir muito para a formação de vocês. Não faria esse convite para vocês se não acreditasse no potencial de contribuição dessa fala dele. Então, se vocês concordarem, eu gostaria de contabilizar meia aula, porque acho que vai ser 1 ou 2 horas, eu imagino, para contabilizarmos como parte do nosso conteúdo. Né? O tema lá, deixa eu até ver aqui, para não falar bobeira, aqui, ó, treinamento resistido para idosos, a experiência do GPMN, que, modéstia à parte, tem bastante experiência, é uma trajetória bacana aí com a terceira idade. Então, se não houver objeções de alguém aí, quiserem se manifestar também até no privado, professor, não concordo. Se todos concordarem, a gente faz registra esse momento como uma dos nossos conteúdos. E aquilo que eu falei... O professor vai mandar o endereço? Eu vou mandar. Ele só mandou um encarte, não sei se vai ser pelo Instagram dele, como é que vai ser, ou vai ser YouTube, mas eu vou conversar com ele e perguntar.
e aí passo para vocês no grupo. Tá? Beleza. Tá bom? Beleza. Tá bom. Pode Beleza, falar. concordo. Beleza? De Então, tá. acordo. Acho que vai ser um baita de uma experiência para nós. Informação. Se você puder, manda para a gente as informações Manda aí de sim. acesso. Tá, Jóia? Mando sim, tá bom? Já mandei para vocês Professor, os dois artigos aí, do PNF. Oi? Essa aula de hoje foi gravada? No Tá caso? gravando. Ótimo, Sim. porque eu estava em aula e eu perdi o início, eu gostaria de ver o início, tá? Tá bom, vou mandar para vocês já o link. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Valeu, abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.